Agora, nessa parte 2 da aula, nós vamos juntar essa lista em um só público. Para fazer isso, a gente pode fazer pelo Excel, que daria bastante trabalho, né? E copiando e colando esses registros em apenas uma planilha. Mas aí, no caso, a gente não vai fazer nessa aula, não. A gente vai usar uma ferramenta própria para isso. Imagina só, a gente ter que juntar 50 listas de forma manual, copiando e colando ali. Daria bastante trabalho. Então, para isso aqui que o programador ele criou esse filtro de arquivo CSV, que é um utilitário que a gente já usa internamente aqui na empresa. A ferramenta que a gente utiliza é essa daqui, ó, o Leads Filter. Nela a gente tem a opção de juntar a lista, que é só carregar a lista pelo programa, todas as listas que você quer juntar, que ele já faz tudo isso de forma automática. Ele também tem a opção de dividir a lista em partes iguais, que ele quebra a lista em várias partes, de acordo com o número de registros que você coloca, ou então por partes iguais. Dentro do filtro também tem a opção de filtrar lista, que aí você tem a possibilidade de separar essa lista por nomes feminino e masculino. Ter essa segmentação de gênero ali dentro de um público é muito importante para determinados produtos, né? Então, gente, é uma excelente alternativa para você que quer testar seu produto no público certo, né? Mais para frente, eu irei mostrar como você pode aumentar seu número de vendas apenas utilizando esse filtro aí de feminino e masculino. Ainda dentro de filtros, tem a opção de remover contatos que contêm determinados termos no nome. Excelente para você remover os bots, concorrentes, pessoas que você já sabe que não são compradores. Então, você já dá uma limpada aí na sua lista. Quando você junta uma lista, ela pode ter contatos repetidos, que participam de vários grupos. Para evitar ter 2 ou mais contatos iguais e desperdiçar nosso tempo e recurso ali, tem a opção também de remover contatos duplicados. A opção de remover colunas serve para você fazer uma limpeza na sua lista e remover os dados inúteis, para trabalhar somente com os dados que a gente precisa dentro da nossa estratégia, né? Então, nas colunas aqui, ó, é só você desmarcar que você quer remover, pronto, o programa irá remover dentro da sua planilha aqueles dados de acordo com a coluna que você selecionou. Bom, vamos à prática aqui. Para juntar a lista, é importante que todas as listas estejam na mesma pasta. Então, eu vou vir aqui, em juntar lista, carregar, e na pasta que eu criei, que no caso foi na área de trabalho, e selecionar as listas extraídas. Pronto, selecionei as listas, agora é só clicar onde que eu vou salvar. Vou colocar aqui no nome, só ir em iniciar. Pronto, tarefa concluída. Aqui ele me dá um resumo do que foi feito. Vou abrir a pasta de destino e verificar como que ficou. Certo, aqui ele juntou todos os membros em uma única lista, exatamente como a gente queria. Agora que eu já tenho uma lista completa, todos os meus públicos já estão juntos em apenas uma lista, eu vou fazer o filtro dela. Para filtrar uma lista, é só vir aqui, ó. Vou carregar a lista completa. Pronto, já carreguei. Imagine que você tem um produto voltado para o público feminino. Seria muito interessante, então, você ter uma divisão nessa lista por gênero, removendo o público masculino. É nesse ponto que você consegue otimizar a sua conversão. Então, não faz sentido querer adicionar todo mundo no seu grupo, independente de quem for ali, só para ter números mesmo e não ter uns leads qualificados ali, num segmento já certo. Se você está anunciando com um produto que só é para mulher, então automaticamente seria muito interessante você ter um público já só desse gênero. Então, se você está anunciando, por exemplo, lá um produto de maquiagem, você sabe que a maioria das pessoas compradores é feminino. Então, é interessante você fazer essa filtragem antes. Ou um desafio lá de dieta focado no público feminino. Também é interessante. No meu caso aqui, eu estou criando um grupo de jogos da Blaze. Então, eu não iria precisar segmentar esse público feminino ou masculino. Mas nada impede você também testar, né? Fazendo aquele teste AB. Depois focar apenas no gênero que está mais dando resultado. Então, aqui um pouco mais abaixo, aqui em remover registro, eu também consigo fazer uma limpeza nessa lista aqui, ó, removendo a linha ou então algum registro que contém determinado termo. Eu vou negativar todos que eu sei que não vão comprar meu produto. Eu quero remover, por exemplo, os bots, quero remover também os concorrentes. Veja que eu digitei aqui o Blaze, então eu estou considerando que quem colocou o nome Blaze no nome ou no username, ele seja algum vendedor. Então, eu vou excluir, porque eu estou vendendo aqui, no caso, para o consumidor final. Eu não quero que nenhuma pessoa que tenha no nome Blaze seja salva na minha lista. Então, por exemplo, sei lá, se você vende um serviço de IPTV para o consumidor final, você pode digitar aqui IPTV e que aí ele vai remover todo mundo que tiver IPTV no nome ou no username. Então, também é interessante para não trazer concorrente para dentro do seu grupo. Você pode estar digitando qualquer termo aí que ele vai remover da sua lista. É muito importante selecionar as colunas certas também aqui, ó, depois que você colocou os termos. Essas colunas aqui serão onde você vai aplicar os filtros. Eu vou usar esse filtro no nome e no username, no caso, né? Ou seja, se o nome ou username tiver algum termo que eu digitei acima, a ferramenta vai excluir esse contato da lista. Então, para a gente ver como que funciona mais aqui dessa ferramenta, eu vou aplicar mais filtros aqui nela também, ó.
Para a gente continuar vendo mais essa ferramenta aqui, eu vou aplicar também o filtro de contato duplicado, né, para remover esse contato, caso tenha algum. Para isso, eu vou usar a coluna username como referência, já que eu estou utilizando o Telegram. Porque se eu for usar o nome, ele pode ter nomes iguais. Então, por exemplo, se tivesse João, eu colocasse ele para remover contatos duplicados e marcasse o nome, ele iria remover e deixar apenas um contato com o nome João, sendo que poderia ter mais. Então, o ideal nesse filtro aqui é eu marcar a coluna username, porque o username ele é único. Então, se tiver duas pessoas com usernames iguais, é porque isso significa que esse contato é duplicado. Então, eu vim aqui, ó, marquei. Se fosse uma lista, por exemplo, eu não estou trabalhando com uma lista de Telegram, estou trabalhando com uma lista que eu peguei, por exemplo, do meu e-mail marketing, que eu capturei ali, ou então uma lista de WhatsApp. Então, logo a coluna de referência seria outra, né? Se fosse uma lista de WhatsApp, eu acredito que a coluna de referência vai ser o telefone. E se fosse uma coluna aí vinda de captura, a coluna de referência seria a coluna de e-mail, né? Bom, então vamos lá, seguindo nossa lista aqui do Telegram. Por fim, você ainda pode dar uma limpada nessa lista removendo os dados desnecessários. Você pode remover aquelas colunas que não vão servir para nada, no caso, né, dentro da sua estratégia atual. Eu gosto de remover todas as colunas e deixar apenas o nome, username e telefone, quando eu estou trabalhando no Telegram. Então, o restante da tabela aqui eu vou remover. Não faz sentido eu deixar esses outros dados aqui não, né? Pode até ser prejudicial, no caso, também, para outro tipo de operação que eu vou fazer aqui. Por exemplo, esse nome do grupo aqui, essa coluna nome de grupo. Se eu fosse vender essa lista depois para alguém, não seria interessante eu deixar da onde que eu extraí esses leads, no caso, né? Então, é interessante eu remover tudo que for desnecessário aqui. Como eu disse antes, eu vou manter nome, username e o telefone. Vou manter só esses três. Bom, mas isso daí vai de acordo com a sua demanda e utilização, tá, gente? Agora é só escolher o local para salvar, colocar o nome no arquivo. Colocar aqui lista premium, blaze completo, que vai ser a minha lista já final, já uma lista já filtrada. Bom, então vamos iniciar e ver o resultado. Tarefa concluída. Ele gerou aqui 3 arquivos, esses 3 arquivos aqui, ó. Uma lista só com nomes femininos, uma outra lista com nomes masculinos e uma outra desconhecido. Por que que ele gerou essa lista desconhecida aqui? É porque ele não conseguiu identificar no nome se era um nome feminino ou masculino. Por que que isso acontece, no caso? Isso daí acontece porque nem todo mundo coloca o nome certinho ali no campo nome, né, da conta. Então, às vezes, com certeza vai ter muita gente aí que não vai conseguir identificar se o nome é masculino ou feminino. Mas isso não importa muito pra gente agora, não, já que a gente está gerando uma lista qualificada. Então, a nossa lista vai ser bem enxuta mesmo, para trazer os melhores resultados ali, né? Ou se você vende membros também adicionando, ou se você vai vender a lista depois, você tem uma lista mais premium, né? Mais segmentada. Os outros que sobrar ali do desconhecido, aí depois você, se quiser testar também, criar um grupo e só colocar eles para ver se vai trazer algum resultado, sem problema também, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai deixar ele de fora. Eu vou focar só numa lista que eu tenho aqui, ó, que criou para mim, que é uma lista feminina e a outra lista aqui masculina, ó. Tudo referente a nomes aqui próprios. Bom, então nessa aula a gente viu agora como que a gente obtém uma lista premium de público salvo. Essa lista aqui, gente, agora ela é muito importante. Ela vai trazer um retorno muito maior para a gente ali em comparação à taxa de conversão. Aqui nesse exemplo eu fiz uma lista até pequena no caso, né? O ideal é a gente trabalhar com várias listas. Você pode pegar essas listas em grupos pequenos também, não importa. O importante é depois você ter vários públicos e juntar tudo para depois fazer essa segmentação aí, esse filtro. E depois, se você não for usar esse público agora, você pode guardar ele para quando tiver um produto daquele segmento, o público já está prontinho para poder usar. Então, eu aconselho vocês aí também a sempre salvando o público, mesmo se você não estiver anunciando o produto agora. É muito importante ter público. Bom, então é isso. A gente já viu agora nessa aula aí como segmentar, filtrar esse público todinho aí. Bom, agora que a gente tem esse público salvo, depois é só guardar ele para quando a gente for utilizar para adicionar no nosso grupo, né, através do robô, já está tudo ali pronto para uso, sem precisar de ter que ficar extraindo tudo de novo. Já vai estar guardado o nosso público ali. Então, se você está na dúvida agora também como adicionar esse público salvo no nosso grupo, é só assistir a aula lá de criando uma tarefa de encher grupos, em tudo lá na nossa aula.